mal itinerantes é uma que está agora com cerrada no leito, né? Problema de coluna, muito fraca. Às vezes a gente sabe de famílias, de irmãos, aí no interior, mundão de meu Deus, Brasil afora, eles não têm assistência. Sabe, se Deus até levantasse uma pessoa, um obreiro, né? Que ficasse por conta só dessas pessoas que não têm assistência. Do norte a sul, do leste a oeste. Mas o interessante é que elas não conseguem ir para outras igrejas. Não conseguem congregar na Assembleia de Deus, com os pentecostais, não conseguem congregar com os batistas. Eles ficam sozinhos. Característica da águia, a ave solitária. Né? Aqui mesmo perto de Luiz Alves, eu sempre recebo um recado, uma família, clama com assistência, clama. Até um dia que Deus toque no coração de um desses mensageiros. Né? Mas dizem, o recado que eu recebo, a notícia que eu recebo é que eles não conseguem congregar com ninguém. Ficam ouvindo apenas o rádio e esperando no Senhor. Agora aqui nós temos uma fartura, uma mesa farta, né? Pelo que nós devemos agradecer muito, porque pode chegar o dia de sentirmos saudades disso. Pois bem, uma das coisas que nós devemos ensinar para as nossas crianças, para nós mesmos, é sermos educados, não agirmos com violência, com descaridade. Então nós vamos pedir assim, porque se você pega um folheto de uma criança, embola e joga nela, no pé dela, você está ensinando a violência para aquela criança. Você reprova a violência. No entanto, aquilo é uma violência. A violência tem vários graus. É uma violência. Eu estou pedindo o seguinte: se você não quer receber um folheto de político aí na porta, seja quem for, principalmente de irmão, porque você acha que está errado, evite passar por ele, ou então, no mínimo, agradeça, fala, não, irmão, eu agradeço. Mas não ensine a violência, a descaridade, isso é feio, isso não... Depois te dá uma tristeza. É o caso do trânsito, né? A gente buzina, banco intransigente no trânsito quando a gente menos espera e depois o coração dói, a gente fica triste. Para quê? Por quê? É tão bom ser educado, a gente deixar um carro passar, dar vez para o outro. A gente fica satisfeito, o outro faz assim para a gente, e tal, agradece. Menino que vem pedir esmola no carro da gente, quando para no sinaleiro, a tendência é, quando eu era criança eu nunca pedi dinheiro, eu engraxava, menino, vai trabalhar. Não é assim não. É preciso pensar nisso. Todos nós temos direitos, é claro. Você tem direito de aceitar, de recusar, tudo. Mas não precisa agir com descaridade, com ninguém. Com ninguém. Não precisa. Não há necessidade disso. Se você acha que o irmão não está certo em fazer aquilo e quer reprová-lo, chama ele. É muito mais bonito, melhor você chamar aquele irmão e convencê-lo, como o profeta ensina.
E Tiago ensina também, se você acha que ele está perdido, então se você salvar, converter aquele irmão, você cobra uma multidão de pecados seu. Tiago disse, né? Aquele que recupera um irmão cobre multidões de pecados. Então é feio, isso não agrada a Deus. Em todos os sentidos, né? A gente, tantas vezes, eu me lembro uma vez, isso tem muito tempo mesmo, na Avenida de Goiás ainda. Entrei na Praça do Cruzeiro, estava no Chevrolet 400, 6 cilindros, que os bons tempos da gasolina ainda, né? E um senhor entrou dentro da curva, assim, comigo, numa variante, eu achei que era um absurdo, né? Uma variante passar por um 6 cilindros, né? Um Chevrolet. Mas ele foi louco, ele fez uma loucura, eu fiz assim para ele, ó. Ai, meu Deus do céu. Misericórdia. Uma vez viajando para Monserrano, para São Paulo, nesse dito cujo Chevrolet mesmo, parece, levando fitas para a Rádio Piratininga. Mas uma cigana me pediu a mão para ler a sorte. Eu mandei ela lavar a roupa. Ouvi coisa, meu irmão. Minha mãe nunca me falou. Olha que minha mãe me falou coisa, viu? Até de criar vergonha na cara, minha mãe falou, né? Eu falei, mas isso é bem feito. A gente pega o cão pela orelha. Então, essas coisas ensinam a gente. Ensina muito ainda. Depois a gente fica abatido, mesmo que não dê essa consequência de sofrer um vexame, uma desmoralização, o coração pesa depois. Por que eu fui tão mal educado, descaridoso, descaridosa? Que vantagem eu fiz com aquilo, né? A gente fica depois reprovado, auto-reprovado. Isso não é só na época de política, não. É em todas as épocas, né? Constante. É bom olhar isso aí. Elias é seu pastor. Interessante, isso causa até um descanso muito grande para a noiva em todo o mundo. Porque o pastor da noiva mesmo, aqui, é o irmão Branham, é o profeta. Os homens que estão na frente dos grupos, são chamados de pastores, ele os reconhece, é claro, tem os ofícios, quíntuplo de Efésios, capítulo 4, mas eles são simplesmente encarregados, estão supostos a simplesmente transmitirem para a noiva, para o povo eleito, aquilo que o profeta ensina. Portanto, eles próprios deverão estar aprendendo. Porque, como ele disse mesmo, que Elias era pastor até de Jezabel, desde que ela quisesse ou não. E o pastor desta era era o Branham, mesmo da Jezabel do século XX, mesmo que ela não reconheça, quanto mais quem o aceita. Então, o irmão Branham nunca vai te causar dificuldade nenhuma. Obedeça a mensagem dele, o resto ignora. Obedeça a sua mensagem e seja caridoso, caridosa nas suas ações. Você entende? Eu sei perfeitamente que todas as vezes que a gente age com descaridade, a gente sofre, às vezes mais do que a outra pessoa a quem a gente humilhou, a quem a gente tratou mal. Às vezes a gente sofre mais do que o ofendido, né? A vítima, vamos dizer. E você também, quando for ofendido, ofendida, lembre-se disso. Às vezes, aquela hora, a pessoa, principalmente se tratando de irmão, de irmã, naquela hora, às vezes não vai dormir de noite depois, passa a noite acordado. Para que eu fiz isso? Para que eu embolei o papel e joguei na criança?
logo a criança, né? O mesmo irmão, coisa e tal. E assim, por que eu falei isso? Por que eu falei aquilo? Por que eu agi assim? Por que eu mandei a cigana lavar roupa, né? Mandar uma cigana lavar roupa, manda pra você ver. Experimenta. Experimenta. Nós vamos lembrar que Jezabel é o tipo da igreja moderna. Foi o último estudo. É que são vários irmãos que até pedem para fazer esse estudo no rádio. Mas no rádio a gente não tem como fazer um estudo assim, falando da cigana, falando e dando essas introduções assim, essas coisas. O rádio ele é mais, é claro, nós estamos falando para todo mundo, é mais difícil, né? Mas a gente pode estudar assim as partes principais. Aliás, tem algumas fitas, já tem gravado algumas fitas baseadas no selo. Agora, por exemplo, nós estamos passando o Poder Vivificador, né? O Esmer é uma série muito boa mesmo. De se ouvir, de se ter, né? E nós estudamos quarta-feira passada os parágrafos 215 e 214 do quarto selo. E tínhamos apenas que concluirmos aqui para nós entrarmos para um outro assunto dentro dos selos, que ainda está relacionado com os tipos, né? O camelo que transportou a Rebeca foi o que ela deu água, saciou sua sede, alimentou. Então é um tipo muito bonito, muito importante. E só fica lembrado, então, que Jezabel é um tipo da igreja moderna, da igreja casada com o Estado, xeretando no Estado, nos serviços sociais do Estado, e recebendo e dando, igual uma esposa com o marido, né? Você não faz isso, você faz aquilo, ele faz isso, e fica aquela briga. A igreja não quer, e o Estado quer, mas a igreja não quer, e a igreja quer, mas o Estado não quer. E por fim, o Estado quer o divórcio, a igreja não quer, mas o divórcio passa. Até na Itália o divórcio passou, o aborto passou, aqui também vai passar. E assim por diante. Então fica resumido esse tipo na Bíblia. Quando você vê alguém pintado, né? Alguma pessoa pintada, você não pode lembrar de outra pessoa a não ser de Jezabel. Né? Quando esse espírito vem, tem um disfarce aí que às vezes é mais natural, mas parece que o espírito é o mesmo. Vamos ver aí o quinto selo, parágrafos 57 e 58. Note bem o relato quando o servo de Abraão, Eliezer, foi buscar Rebeca. A montou num camelo, e era o mesmo camelo ao qual ela havia dado de beber, saciado sua sede. E sobre este camelo se foi para encontrar a seu noivo, a quem não havia visto. A mesma coisa, a besta. Besta quer dizer força, poder. Então aquela besta que ela alimentou, lhe deu de beber, foi a mesma que a levou a seu futuro esposo e lar. É bonito isso aqui, é muito bonito. Isso é bom. Eu estava falando com o Monor Ivan, na noite, a última noite que ele esteve conosco no escritório. Eu gosto de ver a igreja escutar uma palestra calada, em silêncio. Porque
porque é isso que estrutura a igreja. Sempre animando esses jovens obreiros e que precisam, na verdade, ter bastante estímulo, a igreja ter bastante estímulo, mas a igreja tem que aprender a escutar, ouvir. Esse é o ponto principal de ter uma igreja que não é mimada. Irmãos que deixam de ir no rápido porque não foram visitados. Quando passavam por uma circunstância, não tem como um eleito deixar de congregar, de se ajuntar onde está a palavra. Não tem como. Ele pode ressentir, ele pode ficar triste, mas não tem como. Ele não aguenta, não tem jeito. Ele sai de casa, logo passa aquilo, e daí a pouco ele volta para casa. É aquele filho que às vezes sai magoado com o pai, com a mãe, mas daí uma hora, duas, a hora do almoço, o estômago dói. Ele sabe que lá tem um picadinho de chuchu com a jiló e abóbora, que a mamãe faz, um arrozinho com rapa no fundo, e um franguinho. Ele sabe que até a moela está guardada para ele. Então ele volta. Ele volta porque a coisa, né, doeu lá. Quantas vezes eu saí de casa assim, de bico fechado. Que coisa, só apanhar, qualquer coisa é apanhar. Mas eu não dava conta de dormir fora, não dava conta, tinha medo demais. E a fome depois, não tinha jeito. Então tem que voltar a apanhar e comer. É melhor apanhar e comer é apanhar do que apanhar. Então, é melhor apanhar e comer e apanhar, pronto. Não é melhor? Então é melhor comer e apanhar. Então o jeito que tem aí. Porque a cama está lá, a panela está lá. O que eu vou fazer? Eu não tenho coragem, né? De ficar sozinho nesse campo aqui, não tenho onde dormir. Se eu for para casa de um tio, ele não me dá apoio, faz me passar o couro e me levar para lá, né? Para casa. Não tem jeito. Então não tem para onde ir. O jeito é voltar, apanhar e comer e dormir. É assim que é o filho, não tem jeito. O jeito que tem é ficar lá mesmo. Voltar e apanhar e comer. Não tem. O que eu vou fazer? Vou para onde? Leva o caminho. Fazer o quê? Não tem jeito. Eu não entendo mais o que eu vou fazer. Não compreendo. Para onde iremos nós? Isso caracteriza a eleição, a filiação, caracteriza. Às vezes, a gente até está em falta, na verdade, com aquela pessoa, com aquela família, mas não tem como ela esbarrar na sua jornada por causa de suas razões, de seus direitos. Então, ela alimentou e lhe deu de beber. Foi a mesma que levou seu futuro esposo lá. É igual hoje. A mesma coisa. Quando o irmão Branham diz igual hoje, é igual hoje, está dizendo, isso é um tipo que eu dei, que eu estou dando para vocês, minhas ovelhas. Você viu naquela visão lá? Ele disse que ele vai responder pelo que ensinou. Ele vai responder pelo que ele ensinou. E ele é quem vai apresentar-nos a Cristo. Paulo apresentará os seus, e assim por diante. Então, é igual hoje, a mesma coisa que a igreja está regando, a semente da palavra, essa mesma palavra será vivificada e nos levará ao nosso noivo, ao qual não temos visto ainda. Eu aconselhava um casal jovem, dando conselho para aquela irmã, regue o seu casamento. Regue o seu casamento. Porque é dito,
filosoficamente, que um homem só ama uma mulher uma vez. Ele não ama a mulher duas vezes. Ele só ama uma mulher uma vez. O dia que ele ama, até o dia que se separa, pela morte ou por qualquer outro motivo. Mas isso é secular. O homem só ama uma vez. Ele não ama duas vezes. Se ela mata aquele amor, não pensa que vai brotar de novo, não. Não brota, não. É uma característica específica do homem. Ah, mas ele se recuperou e tal, e tantos que a gente... É porque não matou, não tinha morrido. Porque se morrer, um homem não ama uma mulher duas vezes. É uma vez só. Isso é secular. Agora, é o caso de Jesus Cristo. Jesus Cristo não ama duas vezes. Ele ama uma vez a sua igreja, a ponto de dar a sua vida por ela, lá no Calvário. Isso é matemática, bate direitinho, não tem jeito. Ele repudiou, acabou. Essa igreja aí, adúltera, não tem retorno para ela. Não existe. Não, ela nunca vai voltar para ele. E nem ele vai aceitar, tampouco. Portanto, é o conselho que eu dou. Regue o seu casamento. Dê água para ele. Dê água, alimento e regar. Entende-se perfeitamente que é ter sabedoria, ter paciência, orar, é manter o sinal da sua parte, pelo menos da minha parte, eu vou manter o sinal na minha casa, naquilo que me compete. Então foi exatamente o que Rebeca fez. Ela alimentou e deu água para o camelo que ia transportá-la. Agora o profeta está dando isso aqui como tipo, então a gente pode fechar os olhos e pegar. É como uma coisa que você pode palpar. Esse aí é o nosso pastor aqui da terra que está falando, está ensinando. E ele continua dizendo, e notem quão perfeito foi. Isaac havia saído do lar, estava no campo, longe de sua casa, quando Rebeca o viu. A igreja igualmente encontra Cristo no ar. Quando vem a pergunta, onde é que nós vamos nos encontrar com Jesus Cristo? Não tem dúvida, é no ar. Não vai existir cidade da noiva, Jeffersonville, como ainda com o irmão Branham vivo. Começou a surgir essa doutrina que seria em Jeffersonville. Aqui poderiam dizer que é Goiânia. Quanta gente veio de fora do sul, telefonar e coisa e tal, disse, não, você não tem que vir para Goiânia para ser arrebatado. Porque existem aqueles que não fazem proselitismo, não chamam as pessoas, mas se as pessoas mostram a mínima intenção de virem para os seus campos, eles fazem assim. Mas até nisso, Deus tem nos dado graça. Eu não faço isso. Eu sempre digo, a Goiânia é uma cidade de vida difícil, não tem indústria, você está adaptado aí, você tem seu meio de vida aí, precisa mudança que seja para qual lugar que for. Deve ser uma direção de Deus. Mudança em casamento é quase igual. É preciso ser Deus
dirigindo. Então, não vai pensar que o rapto só está em Goiânia, não. E a noiva de Jesus Cristo vai encontrar a Jesus no ar. Isso aí está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, né, irmão? Encontraremos o Senhor e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e então seremos arrebatados e iremos encontrar o Senhor nos ares, né? E o profeta fala naquela grande reunião dos ares. Isso ele fala em vários lugares. É um estudo que você pode ter na sua mente. Assim, ele é resumido. Como é que vai ser o encontro? Onde que é? Nos ares. Nos ares. Não vai depender de balão de oxigênio, bujãozinho de oxigênio nas costas, não vai nada. Porque os corpos com os quais, através dos quais nós vamos subir, a igreja noiva, eleita, a esposa vai subir, são corpos iguais ao dele, que não estão mais sujeitos ao espaço, ao tempo, à matéria, à luz. Tanto que Paulo disse que em 2 Coríntios, capítulo 5, quando esse tabernáculo for desfeito, esse tabernáculo pode ser desfeito pela morte e pode ser desfeito da transformação. E haverá uma dor rápida, como naturalmente da morte, nessa transformação. Então será um edifício em proporção de grandeza, de muito mais importante, muito maior. A igreja igualmente encontra a Cristo no ar, e logo ele a leva à casa do Pai, onde estão preparadas as mansões. Agora eu pergunto, porque eu fico vendo vocês entrando, saio de longe com essa chuva e tudo, eu fico pensando como o irmão Branham dizia assim: Pai, o que é que eu vou dar para eles? O que eu vou dar para eles? Para que eu próprio possa ter certeza que eles voltaram alimentados, recompensados. E eu estudei com os pastores, porque o irmão Branham suou, chorou. Ele chorou, ele suou, ele teve experiências tremendas para nos dar essas mensagens. Nós não temos que suar e lutar e jejuar para buscar revelação na Bíblia, no Apocalipse. Isso não é função nossa. Isso não é ministério nosso. Isso não é ministério da igreja mais. Isso foi de Elias. Ele foi um homem com a pedra de coroa aqui na terra. Um homem ungido de uma maneira especial. Então o que nos resta é sermos guiados na mensagem. Temos o critério de marcarmos e sermos dirigidos para cada estudo, para cada mensagem na hora certa, no tempo certo, na hora certa. Então, aqui está, veja, eu digo, existe um conforto, um consolo. Você poderia ouvir um consolo, uma palavra de maior consolo no dia 16 de setembro de 1992, na noite desse dia, entre 7 e 9 horas da noite, seja 19 e 21 horas, entre este período, do que isso aqui? Existe uma palavra de maior consolo? A igreja igualmente encontra Cristo no ar e logo ele a leva à casa do Pai, onde estão preparadas as mansões. As mansões. Às vezes você tem que viver até de aluguel aqui o resto da vida. Mas onde estão preparadas as mansões?
Ele leva a casa do pai, ele, não sou eu. Não é a mãe que vai levar o filho, não é o pai, não é o diácono. Ele a leva à casa do pai. Agora, veja só, ele transportou a Rebeca, porque primeiro ela deu água para ele, deu alimento, e, sobretudo, se dispôs a ir com ele. Montar nele. Eu acho bonito aquela apreciação sobre o camelo, que ele tem a subpálpebra, né? Que é para viajar no deserto, porque tem as tempestades de areia. Então eles podem vedar os olhos e o camelo tem um para-brisa, vamos dizer, nos olhos, natural, né? Ele pode enfrentar a tempestade de areia. Ele não tem que ficar enxergando os olhos depois e cego por causa da areia. Ele tem esse dispositivo. Ele é um animal próprio para o deserto. Ele tem depósito de água. Ele pode ficar muitos dias sem beber. Ele bebe aqui, enche um radiador dele, né? E pode viajar muitos dias, atravessar o deserto e não morre de sede. Porque ele tem um reservatório dentro de si para conservar água. E daquele reservatório, então, vai saindo de acordo com o seu organismo. Vai pedindo. Isso é o Espírito Santo transportando a igreja nesse deserto assolador. Ela não tem que fazer nada. Ela pode tapar os olhos para tudo. Deixa que ele dirige para a casa do Pai, o encontro do noivo, para as mansões celestiais. Agora, isso aqui não é conto de carochinha, não é promessa de homem para angariar simpatia, para adquirir oferta, para construir a obra, para pagar programa de rádio, para segurar o povo. Não é. Isso aqui não é promessa do homem. Isso aqui é documento de Deus. Ele a leva, ele a transporta à casa do Pai, onde estão preparadas as mansões. São João 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Agora, Isaac fez o mesmo com Rebeca, não falha. E notem que foi amor à primeira vista. Ela nunca tinha visto ele na sua vida. Nunca tinha visto. Foi amor à primeira vista. Você já pensou isso? Esse amor de risco de pegar periquito, que fica aí insistindo, e arrumando cabelinho para ele, e joga para lá e joga para cá. Não é isso não. Eu estava vendo aqui, na mensagem do irmão Branham, aí na voz dele, a Minésia, ele disse: o homem não confia na beleza da mulher. Isso é uma verdade. Quanto mais bela, menos ele confia nela. Mais ele sabe que ela é objeto de atração. Quanto mais bela ela é. O homem não confia na beleza da mulher. Vocês ouviram, vocês que estavam aqui antes, na abertura do culto, ouviram ele dizendo isso. Mas sim na sua lealdade. Na sua lealdade. Agora, era de princípio deles, daquele
modelos orientais. A lealdade, tanto que a mulher, ela carregava um diadema, estava realmente relacionado com o sacerdócio, né? Naquela diadema ela tinha 9 dracmas, cada dracma representava uma virtude que ela deveria portar. Era uma senhora casada. Então, entre aquelas 9 dracmas, havia uma dracma que representava a lealdade, a fidelidade dela. Por isso, aquela mulher que perdeu a dracma, quando o marido estava fora de casa, ela varria a casa e acendeu luz e procurava essa dracma de todos os jeitos. Jesus falou. É porque o marido ia chegar, e se elas tivessem a dracma, ele a levaria no sacerdote, e o sacerdote então o declararia livre, ele a repudiaria, ela seria condenada, e ele estava livre dela para o resto da vida. Então foi esse o desespero dela, porque ela estava sem a dracma. E essa foi sua alegria, porque ela encontrou a dracma perdida. Então ela fez festa, fez júbilo, porque ela tinha perdido a dracma, mas recuperou. Porque quando ela falhava na sua fidelidade, uma vez comprovado, o marido a levava no sacerdote, o sacerdote tirava a dracma, tira a dracma dela, tira a dracma da fidelidade. Então aquela mulher adquire uma... Hoje pensa que não perde a dracma, perde sim, perde, a moça perde a dracma da fidelidade. E adquire uma dupla personalidade. E ela é levada facilmente por qualquer homem que aparece na sua frente. Porque ela não tem aquela dracma. Então, antes de tudo, antes de casar, precisa saber se aquela pessoa tem aquela dracma da fidelidade, da lealdade. E eles contavam todo o predicado que tinha que haver, era isso. Um médico, um grande cirurgião de coração, ele falou para mim, ó pastor, eu sou lá do Oriente. Nosso costume lá é assim. Então tinha a tenda das núpcias. Quer dizer, quando o homem se casa, ele tem que mostrar o sinal para os anciãos da virgindade da moça. Agora eu me casei aqui no Brasil com uma mulher que eu apanhei na casa de perdição. Tão decepcionado com essa sociedade, com essas mulheres da sociedade aí, tanta traição, tanta mulher casada por cima de mim, eu fiquei médico. Eu não tinha confiança em nenhuma delas, dessas moças, nenhuma prestava. Então eu resolvi apanhar uma perdida, porque ela já não tinha mais nada. E hoje ela é mãe dos meus 4 filhos e me dá valor na oportunidade que eu dei para ela. Mas eu fui expulso da comunidade síria no Brasil. Fui expulso por causa do meu casamento. Agora, era o princípio deles, requisito indispensável. Só que Jesus Cristo, ele faz isso. Ele faz isso. Foi que a Nelly falou para o irmão Branham, ô irmão Branham, eu queria ser como Irene, como Esperança, a Hope, né? Porque o mundo marca a gente, tira as virtudes da gente. Ele disse, Nelly, o sangue de Jesus Cristo nos lava, purifica de todo pecado. Então você agora conta a sua vida a partir do seu novo nascimento. Não conta a sua vida dali para trás, não, porque Deus não está olhando a sua vida dali para trás, Ele está vendo dali para cá. Você não tem que olhar para trás. A ordem é essa. Então Isaac fez o mesmo com Rebeca, e notem que foi amor à primeira vista, e ele tinha certeza, e ela tinha certeza, ela estava ornada com tudo que ela deveria ter para ser a sua esposa. Mas Abraão, representando o pai, mandou esse ornamento através de seu mensageiro.
mensageiro. E o mensageiro está aí orando através de sua palavra. É mais bonito, coisa mais linda que isso. Oh, irmão, ela correu encontrá-lo, e assim também a igreja encontrará Cristo no ar, para então estar com ele para sempre. Vamos dizer juntos com o irmão Brana? Oh, irmão, oh, irmão, ela correu em encontrá-lo. Deixa sua voz sair. E assim também a igreja encontrará Cristo no ar, para então estar com ele para sempre. Amém.